Eu matei a confiança na minha família com uma única recusa, 40.000 euros que a minha irmã jurava serem um empréstimo de sangue. Ela respondeu roubando não só o meu dinheiro, mas pedaços da minha alma que eu nem sabia que existiam. E agora, enquanto o sol de Lisboa queima impiedoso, eu planeio uma vingança que a fará implorar pelo perdão que nunca virá, porque família, no fim, é só o primeiro laço que cortamos para sobreviver. O ar de Lisboa naquele verão de 2024 cheirava a mar e a azedume, como se o Tejo soubesse dos segredos que eu carregava no peito. Eu acordava todos os dias no meu apartamento apertado no bairro alto, com o som dos elétricos rangendo lá embaixo, e me perguntava como é que a vida me tinha levado até ali, um homem de 38 anos, solteiro por escolha, dono de uma pequena agência de consultoria financeira que mal pagava as contas, mas que me dava o luxo de dizer não quando queria. E eu queria dizer não há meses. Para ela. Para a Ana. A Ana era a minha irmã mais velha, 2 anos à frente na fila da miséria que chamávamos de infância. Crescemos em Cascais, numa casa modesta perto da praia, onde o pai pescava sardinhas no fim de semana e a mãe costurava vestidos para turistas alemães que invadiam o verão. Éramos inseparáveis naqueles dias, eu, o miúdo magro que sonhava com números e ela, a rapariga de olhos verdes que prometia o mundo. Irmão, um dia vamos ter tudo, dizia ela, enquanto partilhávamos um gelado de pistácio derretido na marginal. Mas o mundo não perdoa sonhos de pobre. O pai morreu de um infarto aos 50, a mãe seguiu-lhe o rastro com cancro 2 anos depois, e ficamos só nós os dois contra o vazio. Eu investi no que sabia, números. Abri a agência com o empréstimo do banco, passei noites em claro a equilibrar balanços de empresas que mal compreendia, e aos poucos, comecei a ganhar. Não era rico, longe disso, mas tinha estabilidade. O suficiente para comprar um carro usado, um fato decente e uma garrafa de vinho do Douro nos fins de semana solitários. A Ana, porém, escolheu outro caminho. Casou-se cedo com o Miguel, um tipo charmoso de Oeiras que vendia carros importados e prometia fortunas. No início, era tudo rosas, viagens a Faro, um apartamento em Alcântara com vista para o rio. Mas o Miguel era um vigarista de primeira, daqueles que confundem promessas com cheques sem fundos. Quando a bolha rebentou, uma série de fraudes nos negócios dele, a Ana veio ter comigo, olhos inchados de lágrimas, a pedir ajuda. É só desta vez, João. 40.000. Para salvar a casa, para salvar-nos. Eu hesitei. Não por falta de dinheiro, tinha poupado o suficiente nos últimos anos, mas por um instinto que me roía por dentro. Já lhe tinha emprestado 10.000 no ano anterior, para um investimento, e nunca mais vi um cêntimo. Ana, eu não sou o teu banco, disse eu na primeira vez, mas ela chorou, falou de família, de sangue, e eu cedi. Desta vez, porém, algo mudou. Talvez fosse o cansaço de carregar o peso dela nas costas, ou talvez o eco das palavras da mãe no leito de morte: cuida dela, João, mas não te percas a ti mesmo. Eu disse não. Pela primeira vez na vida, disse não à minha irmã. O telefone tocou às 9 da noite, o número dela pescando no ecrã como um aviso. João, por favor. O banco vai executar a hipoteca amanhã. O Miguel. Ele fugiu. Deixou-me sozinha com isto tudo. A voz dela era um fio de seda rasgado, entrecortada por soluços que eu conhecia de cor. Sentei-me na varanda, o copo de vinho na mão, olhando para as luzes da cidade que piscavam como estrelas falsas. Ana, eu não posso. Já te ajudei antes, e tu sabes como foi. Preciso de pensar em mim agora. Silêncio do outro lado, um silêncio que pesava como chumbo. Pensas que eu sou o quê? Uma estranha. Somos família, caralho. O pai virava-se no túmulo se soubesse disto. As palavras dela cortaram, mas eu segurei firme. O pai trabalhava para ganhar o pão, não para o desperdiçar. Desculpa, mana. Tens de resolver isto sozinha. Desliguei e o vazio invadiu o quarto. Passei a noite em claro, revivendo memórias, as noites em que ela me defendia dos miúdos mais velhos na escola, o dia em que partilhou o vestido de noiva da mãe para o meu baile de finalistas. Mas o amanhecer trouxe clareza. Eu não era o salvador dela. Tinha os meus próprios demónios, uma depressão que me rastejava nas sombras, clientes que me deviam mais do que eu a eles. Pagar a dívida dela seria assinar o meu próprio fim. Dias viraram semanas. A Ana não ligava mais, mas eu sentia o olhar dela em todo o lado. Um dia, recebi um envelope no correio, uma carta do advogado dela, exigindo que eu reconhecesse a obrigação moral de pagar. Ri alto, rasguei o papel e atirei para o lixo. Mas o riso morreu rápido. Naquela noite, enquanto jantava sozinho num tasco no chiado, via do outro lado da rua. Parada, imóvel, os olhos fixos em mim através da montra. Vestia um casaco fino apesar do calor, o cabelo desgrenhado, como se o mundo a tivesse mastigado e cuspido.
Levantei-me, saí, mas ela já se fora. Um pressentimento gelou-me a espinha, isto não acabara. Comecei a notar coisas pequenas. O meu cartão de crédito foi recusado numa compra de rotina, transação suspeita, disse o banco. Liguei para eles, alguém tentara gastar 500 euros num hotel em Sintra, com o meu nome. Foi um erro, Sr. João. Já resolvemos. Mas eu sabia que não era erro. No dia seguinte, o meu e-mail da agência encheu-se de spam, propostas de investimento falsas, links para sites que cheiravam a phishing. Mudei as passwords, mas o dano estava feito. Um cliente importante cancelou uma reunião, alegando dúvidas sobre a segurança dos meus dados. Perdi 2.000 euros num instante. Era ela. Tinha de ser. A Ana, com o seu jeito de raposa encurralada, a virar as unhas contra mim. Liguei-lhe, furioso. Para com isto, Ana. Se precisas tanto, pede ao Miguel. Ou arranja um emprego de verdade. A voz dela, quando atendeu, era gélida como o vento de inverno no guincho. Não sabes do que falas, João. Tu recusaste-me, agora aguenta as consequências. Família é para partilhar, não para guardar. Desligou, e eu fiquei ali, o telefone quente na mão, o coração a martelar como um tambor de fado. Naquela semana, contratei um detetive privado, um tipo chamado Rui, ex-polícia de Mafra, com cicatrizes no rosto que contavam histórias que eu não queria ouvir. Vigia-a, Rui. Descobre o que ela anda a tramar. Ele acenou, os olhos semicerrados. Irmãs são perigosas, chefe. Mais que amantes traídas. Paguei-lhe adiantado, e esperei. Enquanto isso, Lisbon fervia à minha volta, o festival de fado no Bairro Alto, os turistas rindo nas esplanadas, mas para mim, a cidade tornara-se um labirinto de sombras. O relatório chegou numa manhã chuvosa. Rui sentou-se no meu escritório, um café preto na mão, e abriu o dossiê. A tua irmã anda metida com gente feia. Um agiota de Chelas, o Zé o Careca, que cobra juros que fariam o diabo curar. Ela assinou papéis por esses 40.000, mas não para a casa. Para dívidas de jogo do marido. E agora, ela. Bem, vê isto. Deslizou uma foto, a Ana, num café discreto em Belém, a passar um USB para um homem de fato escuro, rosto escondido por um chapéu. Dados. Os teus dados, provavelmente. Senhas, contactos de clientes. Ela está a vender-te por pedaços. O mundo rodou. Senti o estômago revirar, como se o mar de Cascais me engolisse de novo. Traição não era só uma palavra, era um veneno que corria nas veias do sangue que partilhávamos. O que faço agora? Perguntei, a voz rouca. Rui encolheu os ombros. Vinga-te, ou perdoa. Mas esquece uma coisa, família não se escolhe, mas o ódio sim. Saí dali com o dossiê debaixo do braço, o sol a furar as nuvens como uma lâmina. Era hora de contra-atacar. Não com violência, isso era para os fracos, mas com a frieza dos números que eu dominava. A vingança seria um xadrez lento, onde cada jogada a deixaria nua, exposta, implorando. Comecei pelo básico, transferi todos os fundos para contas offshore, mudei o nome da agência para uma holding anónima em Espanha. Liguei para os clientes afetados, ofereci compensações, reconquistei a confiança. Mas o verdadeiro golpe veio quando contactei o Zé o Careca. Não como vítima, mas como aliado. Tenho informação sobre a tua devedora, disse eu ao telefone, a voz firme. A Ana. Ela anda a tramar-te pelas costas. Marquei um encontro num bar em Alfama, onde o fado chorava pelas paredes. O Zé era um homem baixo, careca como o nome sugeria, com tatuagens que subiam pelo pescoço como serpentes. Fala, rapaz. O que queres em troca? Quero que ela sofra, respondi, sem rodeios. Entreguei-lhe cópias do dossiê de Rui, extratos falsos que mostravam a Ana a desviar dinheiro para uma conta no Brasil, o nome do amante do Miguel envolvido num esquema de lavagem. Nada comprovável, mas o suficiente para semear dúvida. O Zé riu, um som rouco como cascalho. Gosto de ti, João. És como eu, família é negócio. Saímos dali com um aperto de mãos, e eu senti o primeiro gosto de poder, amargo, mas viciante. Naquela noite, sonhei com a infância. Nós os dois na praia de Carcavelos, a construir castelos de areia que o mar levava. Acordei suado, o peito apertado. Estava a tornar-me no monstro que ela criara. Não. Ela começara isto. O sol nascia sobre Lisboa, dourado e impiedoso, e eu soube que o jogo só começava. Os dias seguintes foram um vórtice de paranoia e planeamento. Eu andava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, olhando por cima do ombro a cada esquina, o eco dos passos dela na minha cabeça.
O bairro alto, com as suas escadas íngremes e grafitis coloridos, parecia agora um palco para a nossa tragédia particular. Contratei um segurança, um tipo chamado Vasco, ex-militar de Tomar, que me seguia à distância discreta. Ela não é sutil, senhor, disse ele na primeira reunião, mastigando um pastel de nata. Mulheres como essa mordem primeiro, pensam depois. Ri-me, mas o riso era vazio. Eu conhecia a Ana melhor do que ninguém, ela era fogo lento, que queima sem avisar. O primeiro golpe meu acertou em cheio. O Zé o careca moveu-se rápido. Na manhã de quinta-feira, recebi uma chamada anónima, voz distorcida, mas eu reconheci o sotaque de Chelas. A tua mana está a chorar, João. O Zé cobrou juros duplos. Não perguntei detalhes, imaginei, homens à porta dela em Alcântara, batendo com punhos como martelos, ameaças sussurradas no escuro. Liguei para ela, fingindo preocupação. Ana. O que se passa? Ouvi boatos. A voz dela, quando atendeu, era um sussurro partido. João. Eles vieram. Quebraram tudo. Dizem que eu te traí, que tu deste queixa. Porquê? Porquê fazes-me isto? Finge surpresa, o coração a latejar com uma mistura de culpa e triunfo. Ana, eu só falei com um amigo. Talvez devesses ter pensado antes de me venderes. Desligou-se em despedida, e eu sentei-me no chão do apartamento, as paredes a fecharem-se como uma armadilha. Lembrei-me do casamento dela, 10 anos antes, na igreja de São Sebastião em Cascais. Eu era o padrinho, orgulhoso, a ver o pai ausente nos meus olhos enquanto ela trocava votos. Para sempre, dissera o padre. Para sempre durou pouco. O Miguel era um erro ambulante, mas ela escolhera-o, e agora eu pagava o preço da lealdade cega. Levantei-me, abri uma garrafa de Porto, e brindei ao espelho, à família que nos mata devagar. Rui, o detetive, trouxe mais munição na sexta. Encontrámo-nos num café em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava com o sal do rio. Ela tem um plano B, disse ele, deslizando um envelope. Dentro, fotos, a Ana num motel barato em Oeiras, a conversar com um écar magro, óculos grossos e t-shirt desbotada. Chama-se o Pedro. Especialista em identidades falsas. Estão a preparar algo grande contra ti, talvez um roubo cibernético à tua agência. O meu estômago contraiu-se. A agência era tudo o que eu tinha, 20 clientes fiéis, balanços que equilibrava como um malabarista no arame. Se ela a destruísse, eu voltaria ao zero, à casa vazia em Cascais onde a mãe ainda pairava como um fantasma. Não hesitei. Marquei um encontro com o Pedro através de um contacto no submundo, um informador que Rui me arranjara. Encontrei-o num bar de fado em Alfama, as guitarras chorando uma morna que parecia escrita para mim. Preciso de um favor, disse eu, sentando-me ao balcão, um copo de gin em frente. Ele ergueu uma sobrancelha, os dedos tamborilando no telemóvel. Depende do preço. Mostrei-lhe uma foto da Ana, editada para parecer mais culpada, olheiras profundas, um hematoma falso no queixo. Ela anda a tramar-te. Diz que tu és amador, que vai denunciar-te à PJ. Os olhos dele estreitaram-se, o medo misturado com raiva. Aquela cabra. Paguei-lhe adiantado. Ofereci-lhe o dobro do que ela lhe prometera, mais uma ameaça velada, trabalha para mim, ou o Zé o careca sabe do teu esconderijo em Linda a Velha. Ele cedeu. Naquela noite, o Pedro invadiu o laptop dela, não para roubar, mas para plantar. Vídeos falsos de ela a confessar fraudes ao banco, e-mails que pareciam dela a pedir subornos a clientes meus. Enviou tudo para o Zé, com uma nota, prova da traição dela. O agiota mordeu o isco. No sábado, a Ana ligou-me de novo, a voz um grito abafado. Eles me bateram, João. O Zé. Ele acha que eu o enganei por tua causa. Vem cá, por favor. Eu peço desculpa. Pago-te tudo de volta. Hesitei, o dedo pairando sobre o botão de chamada. Parte de mim queria correr para Alcântara, abraçá-la como nos velhos tempos, curar as feridas com palavras que nunca dissemos. Mas a outra parte, a que crescia como erva daninha, sussurrava, deixa-a sangrar. Fui. Não por piedade, mas para ver o dano de perto. O apartamento dela era um caos, móveis virados, louça estilhaçada no chão, o cheiro de medo e vinho azedo no ar. Ela abriu a porta de robe poído, o rosto inchado, um olho roxo que me fez engolir em seco. João, murmurou, caindo nos meus braços. Abracei-a por um segundo, sentindo o tremor do corpo dela, o perfume familiar de lavanda misturado com suor. Senta-te, disse eu, guiando-a para o sofá rasgado. Conta-me tudo. E ela contou, o Miguel fugira para a Espanha com uma amante,
deixando-a com dívidas que se acumulavam como ondas no mar da Ericeira. Eu só queria proteger-nos. Pensava que tu me ajudarias, como sempre. Lágrimas escorriam, e por um instante, vi a miúda da praia, vulnerável, perdida. Mas então, vi o laptop aberto na mesa da cozinha, o ecrã piscando com uma pasta chamada João Dados. Coração acelerado, esperei que ela fosse à casa de banho, vou lavar a cara, e abriu. Dentro, tudo, as minhas senhas, planos de clientes, até fotografias antigas da mãe que ela usava como chantagem emocional. Fechei devagar, o ódio florescendo como uma flor venenosa. Quando ela voltou, sorri. Vou ajudar-te, Ana. Mas primeiro, tens de assinar isto. Deslizei um papel, uma confissão de dívida, com juros que a atariam por anos. Ela assinou, olhos baixos, sem ler. Obrigada, irmão. Eu sabia que podias. Saí dali com o papel no bolso, o sol poente tingindo o tejo de sangue. No carro, liguei para Rui, aumenta a pressão. Quero que ela sinta o abismo. Naquela noite, enquanto jantava sozinho num restaurante em Santos, com pratos de cataplana que devorava sem gosto, pensei no preço da vingança. Cada golpe meu era um pedaço meu que morria, a inocência da infância, a crença na família. Mas parar? Impossível. Ela roubara-me a paz, eu roubaria-lhe o futuro. O Pedro contactou-me no domingo. Está feito. Plantei tudo. Ela vai acordar com a PJ à porta. Ri-me, mas era um riso oco. A PJ, Polícia Judiciária, era o meu as na manga. Forjaram uma pista anónima, a Ana envolvida num esquema de fraude bancária, com o meu nome como vítima. Nada que aprendesse para sempre, mas o suficiente para interrogatórios, manchetes nos jornais locais, o estigma que a cidade adora espalhar como sal na ferida. Segunda-feira amanheceu com sirenes. Recebi a notícia por um amigo na rádio, detenção em Alcântara por suspeita de cibercrime. Uma mulher de 40 anos. Não ouvi o resto. Fui ao posto, fingindo choque, e dei depoimento vago. Ela é a minha irmã, mas... As coisas azedaram. O inspetor, um homem grisalho de Setúbal, acenou. Família é o pior, não é? Trai pior que estranhos. Concordei, saindo com o peito leve pela primeira vez em meses. Mas à noite, o sonho voltou, nós na praia, mas agora o mar levava-a, e eu estendia a mão, só para puxá-la de volta para as ondas. Acordei ofegante, o suor colando as lençóis. Vingança era doce, mas o fel amargo ficava na boca. E Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia rir-se de mim, uma cidade de amantes e traidores, onde o fado canta exatamente estas dores. A detenção da Ana foi como um sismo que abala as fundações sem derrubar a casa. Lisboa acordou com a notícia nos jornais de manhã: irmã acusa familiar de fraude cibernética, dívida familiar vira crime. Eu li o artigo no metro a caminho do escritório, as palavras dançando no ecrã do telemóvel como fantasmas. O repórter, um tipo ambicioso do Correio da Manhã, citava fontes anónimas, eu, claro, descrevendo-a como uma mulher desesperada que misturou laços de sangue com ganância. Senti um arrepio de satisfação, mas também um vazio que se espalhava como névoa no Tejo. Fui visitá-la à prisão de Tiros na quarta-feira. O processo era lento, interrogatórios, advogados de ofício que mal falavam, mas ela pedira para me ver. O Vasco, o meu segurança, insistiu em vir, não confie nela, senhor. Olhos de serpente ainda mordem. Dirigimos pela A5, o mar à esquerda brilhando como uma promessa quebrada, e chegamos ao portão cinzento que engolia esperanças. Dentro, o cheiro era de desinfetante e desespero, celas e quando com murmúrios de mulheres que o sistema mastigara. Ela apareceu atrás do vidro, algemada, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, o uniforme laranja que a fazia parecer uma prisioneira de filme americano. João, disse ela, a voz abafada pelo intercomunicador, os olhos, aqueles olhos verdes que outrora me acalmavam, agora em estados de ódio. Como pudeste? Eu sou a tua sangue. Pressionei a mão no vidro, fingindo dor. Tu começaste, Ana. Vendeste-me como um pedaço de carne ao Pedro, ao Zé. Eu só equilibrei a balança. Ela riu, um som seco como folhas mortas. Equilibraste. Tu destruíste-me. O Miguel ri-se disto do outro lado da fronteira, e eu aqui, sozinha, por causa de 40 mil que tu podias ter pago num estalar de dedos. As palavras dela cortaram fundo, reabrindo feridas que eu pensara cauterizadas. Lembrei-me da noite em que o pai morreu, ela, aos 20, a segurar-me enquanto eu chorava, prometendo nunca te deixar cair. Agora, era eu quem havia cair, e o prazer era uma ilusão frágil. Assina o divórcio dos bens, disse eu, deslizando um papel pelo intercomunicador. A casa em Alcântara vai para mim.
Em troca, eu pago o advogado e calo o Zé. Ela leu, os lábios tremendo, e rasgou o papel em pedaços. Vai-te lixar, João. Se saio daqui, levo-te comigo para o inferno. Saí dali com o coração em pedaços, o Vasco a guiar-me pelo corredor como um cão de guarda. No carro, chorei pela primeira vez em anos, lágrimas quentes que embaçavam o para-brisas, o mar zombando à distância. Vingança não curava, só cavava o buraco mais fundo. Mas parar? Não. Liguei para o Zé, aumenta a pressão na prisão. Diz aos teus contactos que ela delatou alguém. Ele riu. Feito, chefe. Ela vai aprender o que é família de verdade. Enquanto isso, a minha vida prosseguia em rodopio. A agência florescia ironicamente, clientes atraídos pela história de resiliência que eu contava em reuniões, balanços que brilhavam como o sol de Évora. Encontrei-me com uma nova cliente, a Sofia, uma arquiteta de Coimbra que cheirava a jasmim e ambição. Jantámos no Time Out Market, pratos de percebes e vinho verde, e pela primeira vez em meses, ri de verdade. És forte, disse ela, tocando a minha mão. Mas os teus olhos carregam pesos. Beijei-a nessa noite, num beijo que sabia a salvação, mas no fundo, sabia que era temporário. A Ana era uma âncora no meu peito. O próximo golpe veio de onde menos esperava, o Miguel. Ele contactou-me por e-mail, de um endereço espanhol, ouviu o que fizeste à Ana. Quer negociar. Marquei encontro num café fronteiriço em Badajoz, atravessando a ponte como um espião de filme. Ele estava mais magro, barba por fazer, olhos evasivos. Ela merecia, disse ele, acendendo um cigarro. Sempre foi gananciosa. Mas tu foste longe demais. Ofereci-lhe 10.000 para ficar quieto, mas ele riu. Quero mais. E quero ver-te sofrer como ela. Ameacei-o com o dossiê de Rui, provas das fraudes dele, e ele cedeu, assinando um acordo de silêncio. Mas ao sair, sussurrou, cuidado, cunhado. O sangue chama sangue. Voltei a Lisboa com o acordo no bolso, mas o sussurro ecoava. Naquela semana, o Pedro traiu-me. Ligou em pânico, o Zé sabe que eu plantei as provas. Vem atrás de mim. Corri para Linda a Velha, o Vasco ao volante, pneus chiando nas curvas. Encontrámo-nos no armazém abandonado, o ar cheirando a óleo e medo. O Pedro tremia, um portátil na mão. Toma isto, backups dos ficheiros dela. Mas foge, João. Ela tem aliados na PJ. Entregou-me o disco, e fugiu para a noite. De volta ao apartamento, abri os ficheiros. Chocado, não só os meus dados, mas segredos da família, cartas da mãe sobre um aborto que a Ana tivera na juventude, o testamento do pai que me deixava tudo porque a Ana é fraca. Lágrimas vieram de novo, misturadas com fúria. Ela não roubara só dinheiro, roubara a nossa história, torcendo-a para me ferir. Liguei para Rui, encontra os aliados dela na PJ. Compra-os ou quebra-os. Os dias viraram uma névoa de reuniões clandestinas. Encontrei-me com um inspetor corrupto num bar em Cais do Sodré, cerveja preta na mesa, envelopes grossos a passar de mão em mão. A detenção dela prolonga-se, prometeu ele, bolsos cheios. Mas cuidado, ela está a falar. Diz que tu orquestraste tudo. O medo rastejou pela minha espinha, mas esmaguei-o com vinho e planos. Sofia tornou-se o meu porto, noites na cama dela em Campo de Ourique, corpos entrelaçados esquecendo o mundo. Conta-me, sussurrava ela, traçando linhas no meu peito. Contei tudo, e ela ouviu sem julgar. Vinga-te, mas salva-te a ti mesmo, disse. O clímax da semana veio com uma carta dela, contrabandeada por um guarda. João, se me amas ainda, para isto. Eu confesso tudo, o roubo, as mentiras. Mas tu és pior que eu. O monstro que criei. Rasguei-a, mas as palavras ficaram, cravadas como espinhos. Monstro. Era isso que eu me tornara. O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas, e eu soube que o abismo nos olhava de volta. Na ponte 25 de Abril, parei o carro uma noite, o vento uivando, o rio negro embaixo. Pensei em saltar, acabar com o ciclo. Mas o telefone tocou, Sofia, vem para casa. Voltei, e planeei o próximo passo, libertá-la, só para a quebrar de novo. Porque vingança não é fogo rápido, é brasa que consome devagar. O mês de agosto trouxe o calor sufocante de Lisboa, o tipo que faz o asfalto derreter e os ânimos explodir como garrafas de gazela agitadas. A detenção da Ana arrastava-se, um novelo de fita vermelha que a justiça portuguesa adora desenrolar devagar. Eu mergulhava no trabalho, expandindo a agência para Porto com uma parceria que cheirava a oportunidade fresca. Mas à noite, os demónios acordavam,
sonhos onde ela me estrangulava com correntes de euros, o rosto dela fundindo-se com o da mãe, acusando-me de parricídio emocional. Decidi libertá-la. Não por misericórdia, isso morrera no vidro da prisão, mas para o confronto final. Paguei o advogado dela, um tubarão de Lisboa chamado Mendes, com luvas de pele e sotaque do Minho. É chantagem? Perguntou ele, contando as notas no seu escritório encheado. É justiça? Respondi, e ele riu, assinando os papéis. Na audiência de liberdade condicional, testemunhei a favor dela. Ela errou, mas é família. Merece uma segunda chance. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos cansados, acenou. Provisória. Com pulseira eletrónica. Saí do tribunal com o sol a queimar a nuca, sabendo que o anzol estava lançado. Ela ligou nessa tarde, voz trêmula no voicemail. Obrigada, João. Eu errei. Podemos falar. Marquei encontro na marginal de Cascais, onde tudo começara, a praia vazia no fim de tarde, ondas lambendo a areia com memórias. Cheguei cedo, o Vasco estacionado a 100 metros, binóculos na mão. Ela veio de táxi, pernas nuas num vestido leve, a pulseira piscando no tornozelo como um grilhete moderno. Abraçámo-nos, e por um segundo, foi real, o cheiro dela, o calor do corpo, o eco da infância. Senta, disse eu, abrindo uma garrafa de vinho branco gelado. Falámos horas. Ela chorou sobre as dívidas, o Miguel, o vazio que a consumira. Eu odiava-te por dizeres não. Sentia-me abandonada, como quando o pai morreu e tu te fechaste. As palavras dela eram facas, precisas, e eu deixei que cortassem. E o roubo? Os dados? Perguntei, voz baixa. Ela baixou os olhos para o mar. Desespero, irmão. Pensava que te forçaria a pagar. Mas agora. Agora vejo o monstro que criei em ti. Rime, amargo. Monstro. Tu plantaste a semente, Ana. Eu só reguei. O sol mergulhava no horizonte quando revelei o plano. Assina isto, disse, tirando o envelope do bolso, ações da agência transferidas para mim, a casa dela hipotecada como garantia. Ou volto a ligar o Zé. Os olhos dela arregalaram-se, o rosto pálido como a lua nascente. Tu planeaste tudo. A detenção, os homens. Acenei. Cada passo. Para te mostrar o que sentes quando o mundo te esmaga. Ela levantou-se, o vestido agitando ao vento, e cuspiu. És pior que o Miguel. Pelo menos ele fugia, tu destróis. Correu para o táxi, mas eu gritei. Amanhã, às 9, no notário. Ou a PJ sabe do teu plano B, o suborno ao inspetor. Naquela noite, com Sofia, confessei tudo de novo. Ela ouviu, nua na cama, a luz da rua pintando sombras no quarto. Para, João. Isto não te cura. Beijei-a para calar as palavras, mas o sexo foi mecânico, vazio. Acordei às 3, o peito apertado, e saí para a varanda. Lisboa dormia, mas eu velava, o fado distante de um bar e quando como lamento. No notário, ela assinou. Mãos tremendo, olhos secos, o ódio a endurecê-la como pedra. Acabou? Perguntou, voz um fio. Não, respondi. Agora começa o teu inferno pessoal. Saí dali dono de tudo, a agência duplicada, a casa dela minha, uma conta bancária inchada com os juros que cobrara. Mas o triunfo era cinza. Liguei para o Zé, ela é tua. Mas devagar, quero que sofra meses. Os meses seguintes foram o meu reinado de terror sutil. O Zé enviava homens para visitas, semanais, nada físico, só ameaças, contas falsas a acumular. Ela mudou-se para um quarto alugado em Amadora, trabalhando como empregada num café, a pulseira um lembrete constante. Eu via-a de longe, Rui com fotos semanais, ela servindo cafés com mãos calejadas, olhos vazios, o verde desbotado como erva pisada. Mandava-lhe envelopes anónimos, recortes de jornais sobre fraudes, fotos antigas rasgadas da família. Cada um era um prego no caixão da sanidade dela. Sofia deixou-me em outubro. Não te reconheço mais, disse, malas na mão, chuva fina caindo no rocio. Vingança como a alma. Abracei-a uma última vez, sentindo o vazio expandir. Sozinho, mergulhei mais fundo, noites em bares de fada em Alfama, cantando morna com voz rouca, álcool a queimar as entranhas. Um cantor idoso, com rugas como mapas, sentou-se ao meu lado uma noite. O fado é dor que não passa, disse ele, enchendo o copo. Mas tu invites a tua própria. Concordei, mas não parei. O turning point veio em novembro, num dia de temporal que alagava Lisboa. Recebi uma carta dela,
endereçada ao escritório: João, eu sei que ganhei. Mas antes de me matares devagar, lembra-te, a mãe diria que perdoar é força. Eu perdoo-te. Agora, perdoa-te. As palavras pararam o mundo. Sentei-me na secretária, chuva batendo na janela, e chorei como criança, soluços que sacudiam o corpo, memórias inundando, a Ana a empurrar-me na bicicleta pela primeira vez, o pai a rir, a mãe a costurar o nosso futuro. Liguei para o Zé, para tudo. Paga-lhe as dívidas. Diz que foi um erro. Ele protestou, mas o dinheiro calou-o. Depois, para Rui, vigia-a, mas protege-a agora. E para ela, um e-mail simples: volta para casa. É tua. Eu pago tudo. Não respondi à carta, ações falam mais. Mas o dano estava feito. Ela aceitou, mudando-se de volta a Alcântara, mas o silêncio entre nós era um oceano. Eu via-a de carro, luzes acesas na cozinha, uma silhueta solitária. O ódio morrera, mas o vazio ficara, um buraco onde a família outrora estivera. Natal aproximava-se, luzes piscando na baixa, cheiro de castanhas assadas no ar. Eu andava sozinho, o casaco colado à chuva, questionando cada escolha. Vingança fora lógica, mas o coração gritava irracional. E Lisboa, eterna testemunha, sussurrava: ainda há tempo para sarar. O inverno de 2024 a 2025 engoliu Lisboa num manto de neblina e chuva, o Tejo inchado como veias cortadas, refletindo as luzes da cidade em tons de melancolia. Eu vagava pelos mercados de Natal no Chiado, o cheiro de filhós e rabanadas misturando-se com o meu desassossego, comprando presentes que nunca entregaria. A reconciliação com a Ana era uma ponte frágil, construída sobre ruínas, e-mails esporádicos, obrigada pelo dinheiro dela: cuida-te, meu. Mas o abismo entre nós ecoava com fantasmas, o Zé, o Pedro, os segredos que desenterráramos. Decidi confrontar o passado. Aluguei um carro e dirigi para Cascais, assim serpenteando como uma cicatriz na paisagem. O Vasco veio, relutante: deixa o passado, senhor. Ele morde. Mas eu precisava de fechar o ciclo. Parei na praia de Carcavelos, ondas furiosas batendo na areia, o vento uivando como o fado de Amália. Sentei-me onde outrora construíramos castelos, agora só pedras lisas pelo mar. Liguei para ela: vem cá. Precisamos de falar de verdade. Ela chegou meia hora depois, casaco impermeável colado ao corpo, cabelo molhado grudando no rosto. Sem abraços desta vez, só olhares, pesados como chumbo. O que queres, João? Mais um papel para assinar. Sacudi a cabeça, a voz engasgada pela sal: quero acabar com isto. O ódio está a matar-nos aos dois. Ela sentou-se ao meu lado, joelhos puxados ao peito, olhos fixos no horizonte. Tu achas que é só ódio? É culpa, irmão. Eu traí-te primeiro, mas tu me fizeste odiar-me mais do que te odiava. Falámos horas, a chuva amainando para um chuvisco fino. Ela confessou tudo: o aborto na juventude, escondido da família por vergonha, o vício no jogo que herdara do Miguel, apostas em casinos de Estoril que a sugavam seca, o desespero que a levara a roubar-me, vendo-me como o rico da família. Pensava que tu não sentias, João. Sempre tão frio com os números. Eu ri, amargo. Frio? Eu tremia por dentro. Não, era uma batalha contra o miúdo que te idolatrava. Lágrimas misturaram-se com a chuva, e pela primeira vez, tocámo-nos, mãos entrelaçadas na areia, frias mas reais. Voltámos juntos para Lisboa, o carro cheio de silêncio reparador. Parei a Alcântara, ajudando-a a arrumar a casa, caixas de memórias desempacotadas, fotos da mãe penduradas de novo. Fica para jantar, disse ela, e eu fiquei. Cozinhámos bacalhau à brás, vinho tinto do Alentejo fluindo, risos tímidos sobre anedotas antigas. Mas à mesa, o elefante, e o Zé. Ele ainda me ronda nos sonhos. Menti, paguei-o, acabou. Ela acenou, mas os olhos duvidavam. Dias viraram semanas de uma trégua frágil. Eu visitava a fins de semana, ajudando com as finanças, ensinando-a a equilibrar orçamentos, como fizera com clientes. Ela arranjou emprego numa galeria de arte em Belém, vendendo azulejos pintados à mão, o talento que herdara da mãe florescendo. Sinto-me viva de novo, disse ela uma tarde, enquanto passeávamos no Jardim da Estrela, folhas outonais caindo como confetes. Eu sorri, mas o passado sussurrava: o Pedro ainda estava solto, um fio solto que podia desfiar tudo. O fio puxou em janeiro. Rui ligou de madrugada, o Pedro foi apanhado. Mas antes, mandou isto, um vídeo da Ana, confessando tudo à PJ. Diz que é para ti, vingança final. O vídeo chegara por mail anónimo, ela, no quarto de Amadora, câmara no telemóvel, voz embargada:
João orquestrou a minha ruína. Chantagem, subornos. Ele é o culpado. Meu mundo parou. Era uma armadilha, gravado antes da reconciliação, mas editado para parecer recente. O Pedro, traidor até ao fim, queria queimar-nos a ambos. Corri para Alcântara, batendo à porta às 6 da manhã. Ela abriu, olhos sonolentos, robo apertado. O que se passa? Mostrei-lhe o vídeo no telemóvel, o rosto dela a empalidecer. Eu gravei aquilo para me proteger, caso o Zé voltasse. Mas jurei que o apaguei. Pânico subiu, se a PJ visse, a liberdade condicional evaporava. Liguei para Mendes, o advogado, apaga isto. Qualquer custo. Ele cobrou o triplo, mas moveu cordelinhos, o vídeo desapareceu de servidores, o Pedro silenciado com uma denúncia anónima. Mas o dano psicológico ficara. Ela fechou-se de novo, visitas escasseando, mensagens frias, preciso de espaço. Eu afundava no trabalho, expandindo para o Algarve, mas o vazio crescia. Encontrei consolo num terapeuta em Príncipe Real, um homem calvo chamado Dra. Silva, que fumava cachimbo e ouvia sem julgar. Vingança é um espelho, disse ele na primeira sessão, nuvens de tabaco dançando. Vês o outro, mas é a ti que destróis. Concordei, mas as sessões eram catarse vazia. Fevereiro trouxe o contra-ataque dela. Um dia, ao abrir o correio, um envelope sem remetente, extratos bancários meus, falsificados para mostrar evasão fiscal. Anexado, uma nota, agora sabes como é ser traído. Para de vez, ou mande para as finanças. O coração martelou, ela jogava sujo, usando o que aprendera comigo. Liguei-lhe, furioso, para Ana. Pensava que tínhamos acabado. A voz dela, do outro lado, acabado. Tu reabriste a ferida com o vídeo. Isto é autodefesa. O jogo recomeçara, mas agora com regras torcidas. Contratei a Carcéticos para rastrear a origem dos falsos, levava a um cibercafé em Setúbal, mas ela era esperta, máscaras por toda parte. Encontrei-me com o Miguel de novo, em Espanha, num bar fronteiriço. Ela contactou-me, confessou ele, cerveja na mão. Quer que eu testemunhe contra ti na PJ. Ofereci-lhe silêncio eterno por lealdade, e ele aceitou, mas avisei, diz-lhe que acabou. A tensão culminou numa noite de março, tempestade rugindo sobre Lisboa. Ela apareceu à minha porta, encharcada, olhos selvagens. Basta, João. Vamos acabar com isto agora. Entrou, trancando a porta, e sentou-se no sofá, mãos tremendo. Eu enviei os extratos. Tu mandaste o vídeo. Somos monstros um do outro. Chorei então, abraçando-a, o cheiro de chuva e lavanda misturando-se. Perdoa-me, mana. Eu parei. Ela soluçou no meu peito, e eu a ti. Mas o dano. O dano é para sempre. Dormimos no sofá, exaustos, acordando com o sol filtrando pelas cortinas. Decidimos terapia conjunta, o Dra. Silva aceitou, sessões em Alfama onde o fado de fundo curava devagar. Família é ferida e cura, disse ele. Aprendemos a perdoar, pedaço a pedaço, reconstruindo a ponte. Mas o passado não morre fácil. O Zé ligou uma semana depois, a tua mana deve-me ainda. Queres que resolva? Paguei-o em silêncio, cortando o último fio. Sofia. Encontrei-a num café, pedi perdão. Talvez, disse ela, um sorriso tímido. A vida recomeçava, frágil como cristal. A primavera de 2025 floresceu em Lisboa com uma teimosia que espelhava a nossa, azulejos reluzindo ao sol, jacarandás roxos pintando as ruas de esperança. As sessões com o Dra. Silva tornaram-se rotina, terças à tarde, chá de camomila e confissões que desentupiam veias entupidas de rancor. A Ana e eu reconstruíamos, devagar, jantares em Alcântara, passeios no Monsanto onde falávamos de futuro, não de passado. Quero abrir uma loja de artesanato, disse ela uma tarde, mãos sujas de tinta de um workshop. Algo nosso, da mãe. Sorri, o peito leve, eu ajudo com os números. Mas a redenção tem sombras. O Pedro, solto sob fiança, mandou uma última mensagem, vocês merecem-se. Monstros. Ignorei, mas o medo rastejava, e se ele voltasse? O Miguel, do exílio, enviou uma carta, perdoei-a, perdoa-te. Queimei-a no terraço, cinzas voando para o Tejo como promessas quebradas. Em maio, o golpe final do destino, um cancro, como o da mãe, diagnosticado nela após um check-up de rotina. Estágio inicial, disse o médico no Hospital de Santa Maria, mas as palavras ecoaram como sentença. Ela chorou no meu carro, a caminho de casa. Não me deixes, João. Não como da última vez. Abracei-a, prometendo, nunca mais.
Mobilizei tudo, a agência para fundos de tratamento, Rui para contactos em clínicas de Espanha, Sofia, que voltara, hesitante, para apoio emocional. As noites viraram vigílias no hospital, infusões pingando como lágrimas, o cheiro de antisséptico misturando-se com o perfume dela. No quarto, com vista para o castelo de São Jorge, falámos de tudo. A vingança. Foi o nosso cancro, disse ela, mão na minha. Mas cortámo-o a tempo. Acenei, voz rouca, sim. Agora, vivemos. Ela riu, fraco, promete, casa da família para todos. Sem dívidas. Prometi, e quando adormeceu, chorei no corredor, o Vasco batendo nas costas, és homem agora, senhor. O tratamento correu, quimioterapia que a deixava fraca, mas o fogo nos olhos dela queimava mais forte. Em julho, alta, remissão, anunciou o médico, e nós dançámos no quarto, um fado alegre no telemóvel. Voltámos a Cascais para celebrar, Praia de Carcavelos agora um santuário. Construímos um castelo de areia, maior, com torres que o mar não levaria. Para o futuro, brindámos com sumo de maracujá, o sol dourado abençoando. A agência prosperava, mas eu vendi parte para uma fundação, ajuda a famílias em dívida, ironia que o Dr. Silva aplaudiu. Redenção é ação, disse. Sofia e eu casámos em setembro, numa cerimónia simples em Sintra, a Ana madrinha, vestido verde como os olhos dela. Irmão, foste o meu salvador, sussurrou ela no altar. E tu o meu, respondi. Outubro trouxe paz, viagens ao Douro, vindimas com mãos sujas de uvas, risos que curavam. O Zé. Encontrei-o num bar, paguei o resto e disse, acabou para todos. Ele acenou, respeitoso, boa jogada, rapaz. Agora, em dezembro de 2025, sento-me na varanda de Alcântara, a casa nossa de novo, o tejo calmo, luzes de Natal piscando. A Ana dorme no quarto ao lado, pós-tratamento, forte como nunca. Sofia acaricia a barriga, nosso filho a caminho. Olho para o rio e penso, a vingança fora um furacão, mas o amor, frágil, teimoso, reconstrói. Família não é laço perfeito, é fio remendado que aguenta o peso. E Lisboa, eterna, canta o nosso fado, dor, traição, redenção. Nós sobrevivemos. Nós vencemos.